E agora eu tenho uma dúvida, Rafa, que assim, muita gente fala o seguinte, vai para o plantão, o preceptor está lá e aí o residente pensa assim, eu vou fazer desse jeito aqui porque se der errado, quem se responsabiliza é o preceptor. E já vi situações contrárias também, né? Do preceptor não tá nem aí, não aparecer, qualquer coisa é o residente que vai responder, que é o carimbo dele que está lá. Independente de ter carimbo de residente ou de preceptor junto, como é que funciona isso? Quem que tem a responsabilidade sobre o médico atendido, a responsabilidade sobre o paciente atendido numa unidade que tem residência médica? Bom, como eu disse no começo da live, antes de vocês serem residentes, vocês são médicos. E a partir do momento que vocês iniciam o exercício da medicina, vocês devem cumprimento irrestrito do Código de Ética Médica. E o Código de Ética Médica prevê logo no início que todo médico será responsabilizado se praticar um ato ilícito e causar dano a um paciente por culpa médica. A culpa médica ela é imprudência, negligência e imperícia. Imprudência, quando você, por exemplo, receita ou prescreve um medicamento que não é indicado para aquela doença. Uma negligência, o esquecimento de um corpo estranho no paciente durante uma cirurgia, por exemplo. E a imperícia seria a inabilitação técnica. A imperícia ela já é um pouco inerente ao médico residente, porque de fato ele está adquirindo essa habilitação técnica, então em tese ele não se enquadraria na imperícia. Seria imprudência ou negligência. Mas indo direto ao ponto, o médico residente responde sim pelos atos que ele pratica durante o programa de residência médica. Ele é médico, ele deve cumprir os mandamentos éticos do Código de Ética. Se ele praticar um dano no paciente por imprudência dele, ele responde sim. E aí nós temos que verificar a seguinte questão. Ele atua, mas não atua livremente, ele atua sob supervisão. O Fred mandou aí o preceptor à distância. Pode isso daí? Em tese foi aquilo que a gente falou. Eu já vou entrar inclusive nesse ponto para falar até de uma negligência. Bom, o médico, ele atua durante o seu plantão, vamos pensar, mas ele não atua livremente. Ele atua sob supervisão. Isso não significa que ele está sendo inapto à atuação profissional dele. Ele atua de acordo com a sua convicção profissional, só que sob supervisão de um profissional que teoricamente é mais habilitado tecnicamente, para que possa fazer os procedimentos de maneira adequada, de acordo com as diretrizes médicas. Nesse caso, vamos pensar numa situação, o preceptor passou a conduta A, para aquele caso concreto. O médico residente discorda do preceptor e prossegue com a conduta B. A conduta B causa dano ao paciente. E a conduta B foi tomada pelo médico residente de uma forma imprudente. Por quê? Ele tinha a forma correta de agir e optou pela forma errada. Nesse caso, o médico residente responde sim. Inclusive, ele pode responder. Pode falar. Pode completar, desculpa. Não, só para trazer as responsabilidades. Aí vocês perguntam, mas responde aonde? Por quê? Por qual razão? Ele responde por indenizações. Então, vamos pensar no processo civil. Uma ação indenizatória, por exemplo, que mexe na pecúnia, dinheiro. Ele pode responder criminalmente. Vamos pensar num ato imprudente que acabou gerando a morte do paciente. Ele pode responder, por exemplo, por homicídio culposo, por imprudência. E ele pode responder também no seu Conselho Regional de Medicina, pensando em São Paulo, no CREMESP. O CREMESP, obrigatoriamente, vai instaurar uma sindicância para investigar, e se houver indícios de erro do residente por imprudência ou por negligência, vai instaurar um processo ético profissional que pode culminar, inclusive, com a cassação do seu registro profissional, do seu CRM. E ao contrário, Rafa, se o preceptor dá uma conduta ali que o residente não ficou seguro, acha que está errado, verificou ali, não está errado mesmo. E aí? Faz o que o preceptor orientou ou não? Vamos lá. Como vocês estão agindo? Eu estou falando para os residentes, né? Vocês estão agindo sob supervisão, ou seja, vocês em tese têm esse dever de acatamento das determinações do preceptor. No caso, vamos pensar naquele caso, conduta A, conduta B. A conduta A foi indicada pelo preceptor e eu segui a conduta A. Nem imaginava que existia uma conduta B. Segui a conduta A, fiz tudo de acordo com o que estava prescrito, de acordo com o que a literatura faz, só que o preceptor errou no momento de analisar, de diagnosticar aquela situação clínica e acabou dando a conduta errada.
Nesse caso, nós podemos verificar que, em tese, o médico residente não teria responsabilidade, porque não agiu com culpa. Agiu, em tese, em cumprimento a uma ordem hierárquica. E, nesse caso, quem seria responsabilizado, numa situação hipotética, seria o médico preceptor. Aí, por imprudência ou por negligência. Agora, vamos pensar num caso, que inclusive foi a pergunta, né? O médico preceptor está lá à distância. Não compareceu no hospital para fazer a supervisão. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, é uma aula prática. A aula prática pressupõe a presença do professor e do aluno. Então, a gente não pode imaginar uma situação em que o preceptor está orientando e supervisionando à distância. Seria até meio contraditório. E, nesse caso, a simples não ida do preceptor ao hospital para supervisionar o médico residente já é uma negligência, já é uma omissão. A negligência ela se caracteriza por um não fazer. E nesse caso, é um clássico não fazer. Não supervisionei o médico residente e ele praticou um dano. Aí você, claro, vai analisar se esse médico residente agiu com culpa, se ele foi imprudente, se ele foi negligente na conduta médica dele, mas pensando que ele não tenha sido, o médico preceptor pode responder por negligência. E aí ele vai entrar naquelas mesmas responsabilidades, civil, criminal e ética. Ele pode responder pelos 3 processos também. Isso me lembra de um caso lá nos Estados Unidos, na década de 90 ou 80, que motivou várias reformas na residência nos Estados Unidos, que houve um erro e o residente agiu com o preceptor à distância, quase nenhum preceptor viu o paciente, ficou um tempão internado, o residente estava super cansado, e aí a partir daí vieram várias mudanças, né? Então acho que não é à toa que as regras que a gente tem atualmente vêm dessas experiências que talvez não tenham dado certo.